Oi gente, eu sou a Ju e eu gravei o passo a passo de como eu fiz essa mandala de crochê. Nessa série de vídeos eu mostro cada etapa da produção de uma mandala no meu ateliê, o Mandala by Ju. O conteúdo está dividido em vários vídeos e nessa primeira aula eu vou mostrar quais os materiais e onde comprar cada um deles. Nas próximas aulas eu mostro como fazer cada carreira de crochê, do início ao fim, mostrando cada ponto bem de pertinho. E nas últimas aulas eu mostro como eu faço a blocagem, os arremates e os últimos acabamentos da mandala. E se der, lembre de se inscrever no canal para dar aquela força na criação de conteúdos gratuitos como esse. Valeu pessoal e bom crochê! Esse foi o modelo da mandala que eu escolhi e ela pronta ficou com 75 centímetros de diâmetro, uma mandala bem grande. A moça que me encomendou essa mandala vai usar ela na cabeceira da cama, mas dá para usar ela em vários ambientes da casa como decoração. E para fazer essa mandala, os materiais que eu usei foram um aro de MDF de 75 centímetros de diâmetro, um rolo de fio degradê de 150 gramas, uma agulha de crochê de 1,75 milímetros, agulha de tapeçaria e uma tesoura. A pergunta que eu mais recebo é: Ju, onde você compra os aros para as mandalas grandes? Todos os aros que eu uso foram feitos por encomenda e essa foi a maneira mais econômica que encontrei até hoje. Eu encomendo vários aros de uma vez com um marceneiro no meu bairro. Ele é especialista em móveis planejados em MDF. Para mandalas grandes, eu gosto de usar o MDF cru, grosso, com espessura entre 9 e 15 milímetros. Assim, ele resiste bem à amarração da mandala esticada, sem entortar ou envergar. E 1,5 cm de borda é o suficiente para a lateral. E na mandala que faremos hoje, usaremos o aro de 75 centímetros de diâmetro, que medimos de ponta a ponta. Existem outras empresas que também fazem esse tipo de cortes, como as lojas de corte a laser em MDF, corte com máquina CNC, serralheria, marcenarias e por aí vai. Eu sugiro você pesquisar no Google as empresas desse segmento do seu bairro, telefonar, enviar fotos, pedir indicação, até você encontrar alguém que fabrique os aros para você na sua região. Afinal, até 60 centímetros de diâmetro, você consegue encontrar o aro com facilidade para comprar na internet, mas acima de 70 centímetros, o frete não costuma compensar. Para fazer essa mandala, eu vou usar um rolo de fio degradê de 150 gramas, que dá e sobra para uma mandala de 75 centímetros. Eu deixei o nome de algumas marcas que eu uso na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada lá. Eu costumo comprar os novelos sempre pela internet, porque assim eu encontro uma variedade maior de cores. Para quem não conhece, esse fio é composto por 4 cabos bem fininhos que são trabalhados simultaneamente e a cada X metros, que eu não sei exatamente, só um desses cabinhos muda de cor e vai dando esse efeito sutil de degradê. Um novelo de 150 gramas inteiro costuma me render uma mandala de 88 a 92 centímetros de diâmetro. Dependendo da marca, tá? Porque elas não rendem por igual, então nesse caso vai sobrar um pouquinho de fio. Eu vou usar a agulha de crochê no tamanho de 1,75 milímetros porque ela é a minha favorita. O rótulo desse novelo indica uma agulha maior, mas eu uso sempre essa por diversos motivos. Eu gosto de como os pontos ficam unidos, fazendo com que os buraquinhos do crochê fiquem bem discretos na hora que eu estico a mandala no aro de MDF e coloco na parede. Dá uma olhada nessa mandala que eu já tenho aqui na agulha de 1,75. Se a agulha fosse maior, esses buraquinhos também ficariam maiores. 2. Para facilitar na minha escolha de receitas e decidir qual estampa de mandala eu vou usar. É muito comum surgir a dúvida de qual tamanho aquele projeto de crochê que a gente achou na internet vai ficar na hora que estiver pronto. Usando sempre o mesmo número de agulha, eu consigo ir me baseando pelos números de carreiras dos projetos que eu fiz anteriormente. Por exemplo, a primeira mandala que eu fiz ficou com 85 centímetros de diâmetro e foram 34 carreiras com a agulha 1,75. Outros projetos que eu fiz: 60 centímetros, 26 carreiras, 75 centímetros, aproximadamente 29 carreiras, 93 centímetros, 40 carreiras. Tudo aproximadamente e podendo variar de acordo com o ponto, o projeto da mandala, diversos outros fatores, mas essa é a média que eu sempre tenho com a agulha 1,75.
Também vamos precisar de uma tesourinha e uma agulha de tapeçaria para dar o acabamento na mandala, fazer os arremates e talvez até uma troca de cor. E por último, o gráfico, que nós iremos usar esse aqui na tela do celular. Eu encontrei ele numa página do Instagram que publica várias receitas de crochê gratuitas. Você pode ir lá na minha página, no @mandala.baiju, para encontrar essa receita e mais outras 30 de mandala de crochê, com a descrição dos materiais que eu usei e os tamanhos de cada uma. Eu faço crochê acompanhando o gráfico pela tela do celular mesmo, para poder usar e abusar do zoom. Porque essas receitas gratuitas costumam ter uma péssima definição e imprimir pode piorar ainda mais. Essa receita que eu escolhi está todinha escrita em francês, e eu confesso que eu leio apenas os símbolos do gráfico. E no caso dessa receita, nós faremos algumas substituições de pontos nas últimas carreiras, para que ela fique um pouco menor do que o tamanho da receita original. Se você optar por fazer a receita idêntica à original, ela ficará maior do que a desse vídeo e você pode precisar de um aro maior também. Para isso, eu indico você fazer a blocagem antes de encomendar seu aro. Os pontos que nós iremos usar são o círculo mágico, correntinha, baixíssimo, ponto alto duplo e ponto alto triplo. Tem outros pontos nessa receita, mas eu não vou usar. Esse padrão de crochê é de domínio público e eu não faço ideia de quem seja o autor. Então, se você souber, por gentileza, me envie uma mensagem ou deixe um comentário para que eu possa dar os créditos e conhecer esse autor também. A mandala desse gráfico ficará com 10 pontas, assim como indica esse desenho pequenininho aqui do canto direito. O gráfico em si representa apenas uma fatia dessas 10 pontas. As representações costumam ser assim para ficar mais fácil da gente se localizar. Se fosse um círculo cheio de símbolos, ia ser mais fácil da gente se confundir, porque afinal de contas não passam de repetições. Cada carreira terá 10 repetições da mesma sequência de pontos, e essas carreiras vão mudando e aumentando conforme a mandala vai crescendo. Eu usei o aro de 75 centímetros de diâmetro para fazer a minha mandala, mas a minha sugestão é que você só compre o aro que você vai usar depois que você já tiver terminado todo o crochê da mandala. Assim, com ela pronta, você consegue fazer a blocagem antes, que irá determinar o tamanho adequado para o aro do seu projeto. O processo de blocagem eu mostro num dos últimos vídeos dessa série. Porque mesmo usando a mesma linha, mesmo número de agulha e mesma receita, o tamanho final do crochê pode variar bastante, seja por conta do tamanho do ponto de cada pessoa, a pressão aplicada na agulha e a prática individual de cada um. Dessa forma, fazendo a blocagem, a gente compra o aro com mais segurança e não encomendamos nem maior nem menor do que o necessário. E são esses os materiais que a gente vai usar. Na próxima aula eu mostro o início do crochê até a carreira número 5. Até lá!